Gente, em primeiro lugar, o meu boa tarde a todos, a todas. Eu vou procurar ser bastante objetivo, porque eu sei que é um momento de reflexão, de diálogo, mas não podia deixar de fazer um agradecimento, primeiro ao Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, agradecer à Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, a todos os organizadores, me dirigindo aqui a mestre Clóvis, eu vou estar me dirigindo a cada um e a cada uma. E me dirigir, claro, aqui aos nossos convidados, companheiros de mesa, professor Carlos Lessa, ao nosso amigo Fernando Pena. A gente tem participado de um conjunto de debates em Brasília, do chamado Escola Sem Partido, que, na verdade, é a escola com mordaça, e o professor Fernando tem tido um papel fundamental nessa batalha contra essa medida arbitrária que está para ser implementada. Caro amigo Molon, companheiro também de luta, de resistência dentro do parlamento, e também ao Marcelo aqui, os nossos cumprimentos. Meus amigos, minhas amigas, na nossa avaliação, aquele momento histórico de 12 anos onde interesses que poderiam ser contraditórios, mas que puderam ter alguma forma de beneficiamento mútuo, acabou. A gente passou por um momento histórico onde você poderia ter quem estava no topo da pirâmide, as grandes fortunas nacionais, banqueiros, capital rentista, tendo ampliação da sua lucratividade, mas quem estava na base teve acesso à melhoria do valor real do salário mínimo, teve acesso ao ingresso na Universidade Pública Brasileira, professor, teve acesso a programas sociais que garantiram que o Brasil pudesse ter uma visão internacional, inclusive, sobre o nosso próprio território, onde a gente foi excluído do mapa da fome, e tudo isso não pode ser descartado como algo que é relevante para o desenvolvimento nacional. Mas esse momento histórico passou, não é mais o mesmo, e o que a gente está vivenciando hoje é uma não conciliação à direita. E essa não conciliação à direita quer fazer com que quem está no topo da pirâmide tenha ainda as mesmas prerrogativas e capital de mando na conjuntura nacional. E aí, quando vem o golpe parlamentar, jurídico, midiático, e que faz com que Temer assuma a presidência da República, claramente, esse golpe vem para o atendimento de um programa, de um objetivo, que é essa não conciliação. E quando eles assumem, então, esse papel da não conciliação à direita, a formação do próprio governo Temer tem que vir acompanhada de um time escalado, com representantes nos seus mais respectivos ministérios, que tenham afinidade ideológica com esse programa, mas, ao mesmo tempo, que tenham peso fisiológico dentro das suas bancadas no Congresso Nacional, o que ele conseguiu, de fato, garantir. Eu quero aqui citar algumas histórias disso que eu estou falando, duas, pelo menos, do que a gente vivencia nos bastidores da Câmara dos Deputados. Eu estava lá na comissão de impeachment, e aí um deputado federal virou para mim e falou o seguinte: Glauber, quando é que o PSOL vai começar a combater a corrupção e votar a favor do impeachment? Aí eu virei para ele e falei assim: rapaz, o que você quer a gente já sabe. Você quer que o Temer assuma a presidência da República para você ser o ministro do Desenvolvimento e privatizar tudo o que seja possível. Aí ele respondeu o seguinte: aí que as coisas vão começar a andar. E sabe quem era esse deputado federal que deu essa declaração? Ele depois não foi nomeado ministro do Desenvolvimento, mas ele foi nomeado ministro da Educação. Era o Mendonça Filho. Foi quem disse isso. E eu falei isso no plenário da Câmara dos Deputados. Citei numa das votações que estavam ocorrendo. Aí, no dia seguinte, eu estou descendo para o plenário da Câmara e o telefone toca. Quem era? Era o Mendonça Filho, ligando para tirar satisfação. Falou: Glauber, tenho o maior respeito por você. Como é que você foi falar que eu defendo privatização da educação? E aí eu tive que relembrar para ele esse episódio, que ele, com certeza, já tinha esquecido. Conversa com muita gente, falei: não, você lembra naquele dia, na comissão de impeachment, você disse isso? Aí ele ficou muito sem graça e falou assim: não, realmente eu defendo privatização para todos os setores, mas para a educação não. Eu falei: ah, então, muito bem, né? Mas é para que a gente veja o caráter ideológico que tem que estar afinado com esse programa e que tem que, de alguma forma, também ter um papel de protagonismo entre os seus pares. Mas um outro dia eu estava na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e um deputado estava lá defendendo uma proposta, que era de diminuição
da idade para o estágio. E a gente tinha uma posição contrária ao projeto, porque a gente achava que era o trabalho precoce em detrimento do fortalecimento da educação pública. E aí esse parlamentar, defendendo o seu projeto, diz o seguinte: o patrão trata o estagiário dele como se fosse um filho dele. Aí eu falei, vamos esperar, porque o que está ruim sempre pode piorar, né? E aí ele continuou. Um brinquedo que o filho do patrão não usa mais, ele vai dar para o estagiário. Uma roupa que o filho do patrão não usa mais, ele vai dar para o estagiário. Mas não acreditem em mim, não, que ele disse isso. Depois entrem lá no site da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e procurem. Sabe quem era esse deputado? Ricardo Barros, que depois foi nomeado ministro da Saúde. Então não espanta que, como uma das primeiras declarações que esse ministro dele diga que o SUS não tem que ser necessariamente universal, em benefício daquilo que seja a estrutura da educação privada. Mas tem esses dois elementos. Afinidade ideológica com o programa, projeto a ser implementado, e também capacidade fisiológica de fazer com que os seus pares votem em conjunto por esse projeto. E nisso, não dá para a gente não dizer que eles tiveram a capacidade de fazer. Fizeram, né? Agora, dito isso, meus amigos, o que a gente está enfrentando na Câmara dos Deputados semanalmente é a implementação acelerada desse projeto, como disse aqui o Molon. Não há uma semana em que uma dessas matérias não seja colocada em prática. Nessa última semana não foi diferente. Na última semana foi votada uma proposta de emenda à Constituição que flexibiliza o princípio de que a educação pública tem que ser gratuita nos estabelecimentos oficiais. Com todo respeito aos reitores das universidades, que a gente sabe querem procurar soluções para os problemas que têm enfrentado, mas eu tive a oportunidade de ser muito claro junto aos reitores. Eu falei, olha, o que vocês estão propondo nesse momento atende a um interesse específico de algo que já é realizado, mas na atual conjuntura, isso é a representação de uma vírgula que pode se transformar em mais uma vírgula, babá, em mais uma, que é, na verdade, a privatização da educação pública brasileira. Porque quando você bota a vírgula no princípio constitucional de que a educação pública tem que ser gratuita para pós-graduação, num governo como esse, a próxima vírgula é para a graduação, a terceira vírgula é para o ensino médio e depois para a educação básica como um todo. Não é à toa que a própria secretária executiva do Ministério da Educação dá uma declaração pública fazendo a defesa da cobrança na graduação. Essa semana, e aí eu digo para vocês, que se fosse há 2 meses atrás, eu estava com menos esperança do que hoje. Na semana anterior, houve um pesadelo e uma esperança, que foi a votação da terceirização. Um pesadelo que é terceirizar tudo aquilo que seja possível mesmo, não é garantir direito de trabalhadores terceirizados. Mas a esperança foi o resultado da votação. 231 votos, eles tiveram contra 188. Para aprovar uma emenda à Constituição, eles precisam de 308 votos. Houve uma demonstração clara de que a pressão popular, a discussão que está acontecendo nas praças, nas ruas, nas famílias, nas igrejas, nos espaços públicos como um todo, essas discussões estão fazendo com que os parlamentares sofram a influência, que é na força mesmo, na marra, de quem considera que esse projeto é o pior possível. E aquele resultado da semana anterior foi essa representação de pesadelo e esperança. O resultado dessa semana, onde essa matéria não foi aprovada por 4 votos, com o governo botando todo o seu peso na aprovação, foi mais uma demonstração pública de que a gente pode necessariamente ter a esperança de uma virada. Então, mais uma vez, e o governo perdeu em mais uma emenda que apresentou lá, para que investimentos pudessem ser feitos na reconstrução de residências no campo. Eles orientaram uma coisa e a maioria do plenário também votou contrariamente. Agora, sem ilusões, mudaram o entendimento e a concepção de vida, a posição ideológica sobre os temas? É claro que não. Eles estão fazendo, boa parte desses parlamentares, uma avaliação de natureza prática, né? Olha, o governo me dá emenda, o governo me dá cargo, mas a emenda e o cargo que o governo me dá
é o suficiente para eu enfrentar o desgaste de votar uma reforma como a da Previdência? Essa é a avaliação. E aí eu queria dividir aqui uma reflexão com vocês, eu não tenho dúvida, que a reforma da Previdência é aquela que traz as pessoas, inclusive as que não estiveram com a gente fazendo a denúncia do golpe, para a reflexão de todos esses outros temas. Eu estava andando no município do interior, e no período do impeachment, e aí eu cheguei numa calçada, tinha um senhor que eu conheço de cara amarrada, aí eu virei para ele e falei assim, posso cumprimentar? Por respeito só. Ele falou assim, estendeu a mão e falou, vou te cumprimentar única e exclusivamente por respeito. Eu falei, tá bom, o tempo vai passar. Aí continuou mandando. Um dia desse eu estava andando no mesmo lugar, na mesma rua, vem ele correndo. Falou assim, Glauber, pelo amor de Deus, não deixe aprovar essa reforma da Previdência lá, não. Eu estou falando isso para dizer o quê? Que é o que Molon já disse. Tem que trazer para o nosso lado aquele que possa resistir e que possa ter uma compreensão mais ampla sobre o conjunto de medidas que estão sendo adotadas por esse programa. Isso é fundamental. Agora, feito esse diagnóstico, eu sei que todos nós que estamos aqui nessa sala fazemos, e na semana que vem a gente vai ter que votar a renegociação da dívida do Estado do Rio de Janeiro, que é mais uma, né? O que é a renegociação da dívida do Estado do Rio? Tenho certeza que a maioria dos senhores já sabe, mas é importante a gente dizer também o que a gente está vivendo lá. Garante um período de 3 anos de carência para não pagamento da dívida do Estado, mas essa garantia de um período de 3 anos para não pagamento vem com as contrapartidas draconianas. Dentre essas contrapartidas, a ampliação da contribuição previdenciária dos servidores do Estado do Rio. O servidor não está recebendo, mas vai ter ampliada a contribuição que tem que dar, né? E, além disso, a privatização do conjunto de estatais que ainda existem pelo Brasil, aqui no Estado do Rio de Janeiro, especificamente a SEDAI. E aí eu acho que a gente tem que fazer um ataque duro ao PMDB, mostrando que a política do Rio e a política nacional, ela está articulada no mesmo movimento. Se o Cunha era a representação de uma agenda privatizante, conservadora, autoritária, mercenária na forma de se articular com seus pares, não dá para esquecer que Eduardo Cunha sempre foi uma peça nesse instrumento todo que é a representação do PMDB no Estado do Rio de Janeiro também, com a representação do que é a Assembleia Legislativa, com a representação do que é os demais. E nunca a gente esteve tão perto de denunciar isso publicamente, de fraturar por completo esse tipo de articulação que é forte na capital, mas que no interior está muito enraizada. Esse é o momento que a gente tem a possibilidade de fazê-lo, né? E aí a gente vai enfrentar uma proposta como essa, e a gente vai resistir. E eles colocaram um relator que é também do mesmo campo político, que é o deputado Pedro Paulo aqui, que foi o candidato do PMDB no Rio. Agora, a resistência institucional a esse conjunto de medidas, ela só vale, e aí, para extrapolar do diagnóstico e começar a falar um pouco também sobre alternativas, se a gente necessariamente consegue ter amplitude na resistência. Pensamos diferente, é natural que assim seja, podemos ter concepções, programas partidários diferentes. Agora, nesse momento, se é para resistir a esse programa ilegítimo, amplitude. Não dá para resistir se a gente não tiver amplitude na articulação daquilo que a gente vai estar necessariamente enfrentando. Essa é uma primeira reflexão que eu queria deixar com cada um e com cada uma de vocês. Mas uma segunda reflexão que eu não posso também não fazer, num fórum e num espaço tão importante como esse. Se a gente vai ter amplitude para resistir, a gente tem que dizer, resistindo a esse programa, o que a gente coloca no lugar. Porque se a gente diz, olha, nós não queremos isso, isso é o que há de pior para a sociedade brasileira, mas o que a gente coloca no lugar, caso esse programa não se efetive? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar no lugar é desfazer o que está acontecendo agora. Se a gente teve um governo que congelou por um período de 20 anos os investimentos em saúde e em educação, a partir de uma PEC para fazer com que aquilo que fosse o excedente no momento de crescimento econômico fosse para fazer superávit
e para pagamento de juros da dívida pública não auditada, a gente necessariamente vai ter que dizer que isso vai ter que ser desfeito num segundo momento. Mas não basta desfazer o que o governo fez, mas ter também a autoridade política para construir um projeto novo para esse novo momento histórico que a gente está vivenciando. E nesse projeto político novo, que necessariamente eu considero que a gente tem que apresentar para a sociedade brasileira, ele tem que ser construído não só dentro dos espaços onde a gente já dialoga, mas ampliando esses espaços para o conjunto da sociedade brasileira. A gente tem que dizer, e eu sei que é um assunto delicado, mas eu acho que não pode deixar de ser dito, que quando uma empresa nacional, seja ela qual for, tem os seus dirigentes denunciados, que o dirigente pode ser denunciado, que o representante da empresa pode ser denunciado. Só que o patrimônio, a tecnologia conquistada historicamente por aquela empresa, ela não é um capital privado, ela tem que ser necessariamente, a partir daquele momento, algo que, do ponto de vista público, tem que ser considerado por um projeto nacional de desenvolvimento. Né? Pode ser difícil dizer, mas eu acho que tem que ser dito. E eu não queria também aqui deixar de refletir com vocês que no centro desse debate tem que estar aquilo que é a pressão sobre o orçamento público para pagamento da dívida. Não dá para a gente não discutir isso. Existe uma dívida pública, e aí eu sei que tem posições diferentes sobre o caráter da dívida, ninguém está aqui demonizando, a gente sabe que é um instrumento de Estado a realização de dívida, né? Se você faz dívida para comprar o seu carro, se você faz dívida para construir a sua casa, não necessariamente isso é ruim, né? Mas a gente quer saber a quem deve e quanto deve, né? E a gente quer também fazer a auditoria da dívida pública para que ela não sirva eternamente como instrumento de pressão, de ataque ao orçamento público para retirada de direitos sociais, como está acontecendo agora na Previdência. Isso é um instrumento também de debate político que um projeto novo não pode deixar de fazer, que necessariamente a gente tem que enfrentar, não dá para conciliar com isso. Esse enfrentamento, necessariamente, precisa e tem que ser feito. E, para encerrar, eu queria dizer para vocês que a gente não pode também deixar de discutir um modelo de conciliação para a governabilidade. Não dá para a gente imaginar que vai conseguir fazer com que aqueles que são inimigos permanentes sejam aliados eventuais e que isso basta para um modelo de governabilidade que seja uma conquista ao longo do tempo. O que eu estou querendo trazer aqui também como ideia para reflexão e para discussão entre os senhores e as senhoras? Se a gente tem uma avaliação de que o sistema representativo brasileiro está passando por um processo de falência, e essa é a nossa avaliação, vão ter aqueles que vão defender como solução alternativa menos política, né? E aí, propostas esdrúxulas, como a gente está vendo, retorno da ditadura, ampliação, diminuição dos espaços públicos de decisão, mas não pode deixar de estar num projeto nosso de defesa do Brasil e de um novo modelo, necessariamente ampliação dos espaços de discussão política, com ampliação dos instrumentos de participação direta da sociedade. O parceiro ideológico de um projeto como esse, que seja popular, ele não pode ser deixado em segundo plano em defesa de uma governabilidade total e restrita que não faça interlocução direta com a sociedade brasileira o tempo todo. Para resistir a esse projeto que está sendo colocado em prática, mas, principalmente, a gente conseguindo virar essa página, e nós vamos virar para a implementação de um novo projeto, a articulação e a mobilização do povo e da sociedade civil organizada tem que ser permanente. Não se resolve a atual situação e circunstância brasileira com acordos que partam de gabinete sem um amplo processo de mobilização nacional permanente. E agora, para encerrar mesmo, que eu já estou aqui chegando nos meus 20 minutos, eu queria deixar uma mensagem para vocês que pode ser de ânimo, de esperança, mas um dia chegaram para o Dadá Maravilha, me contaram essa história, eu gostei, aí eu quero dividir aqui com vocês. Disseram que chegaram para o jogador de futebol Dadá Maravilha e perguntaram para ele, quando ele estava entrando em campo, parece que era contra o Cruzeiro, o seguinte: Dadá, me diga uma coisa, você está otimista com o resultado da partida? Aí que o Dadá respondeu: não estou otimista nem pessimista, estou determinado.
No atual momento brasileiro, ficar otimista não é uma coisa fácil. Ficar pessimista não vai adiantar de coisa nenhuma. Então, que a gente possa ter a determinação, pela amplitude de um projeto de resistência e construção de um projeto nacional que seja efetivamente popular, inclusivo e com uma participação permanente da sociedade brasileira. Obrigado, gente.